Olá, tudo bem com você? Boas-vindas à nossa aula terapia Por que adoecemos mais? Vou falar sobre pessoas LGBT, QIA+, e o estresse de minorias. Bom, eu sou Wesley Oliveira, sou psicoterapeuta, tenho bacharel em psicologia, sou terapeuta cognitivo comportamental e atualmente na clínica eu atuo especificamente visando a melhora de pessoas LGBTQIA+, atuando aí de forma bem acolhedora, bem empática, para que nós possamos nos unir um pouquinho melhor e entender um pouquinho melhor essas demandas que a comunidade LGBTQIA+, traz dentro da clínica, que é exatamente o que eu vou trazer hoje, né? Por que nós adoecemos mais? Quando eu falo por que nós adoecemos mais, como uma pergunta, eu já parto do pressuposto de que nós adoecemos mais. Já fica subentendido na pergunta. Não estou comparando, será que nós adoecemos mais? Não, é porque nós adoecemos mais. Porque existe um embasamento muito bem categorizado atualmente que mostra que sim, pessoas LGBTQIA+ acabam tendo uma tendência maior ao adoecimento quando comparadas com pessoas que não são ou não se identificam como LGBTQIA+. Dentro da aula de terapia de hoje, a gente vai entender um pouquinho melhor cada conceito em relação a privilégio, em relação a estresse de minorias, em relação a coisas específicas que fazem com que o adoecimento de pessoas LGBTQIA+ seja mais proeminente, tá? Dentro disso, a gente vai começar então fazendo aí uma dinâmica, tá? Eu quero que você pegue um papel ou coloque aí no bloco de notas, pode ser no computador, no celular mesmo. Mas eu quero que você pense e imagine agora e escreva o nome de 2 filmes, só 2. Sim, se você quiser escrever mais, tudo bem. Mas escreve aí o nome de 2 filmes que são bem famosos, que tem prêmios e tudo mais, que são assim bombardeados pela crítica de forma positiva, né? São filmes assim que ganharam Oscar e blá blá blá. Se você não sabe se esse filme tem premiações, escreve aí o nome de filmes que você acha que são bem famosos e que assim muita gente conhece, muita gente fala e muita gente indica. Agora, eu quero que você também pense e escreva em 2 séries de TV muito famosas e que muita gente assiste. Se você não é de assistir série, pensa aí numa novela famosa que muita gente assistiu e que você também pode ter visto. Se você não assiste de forma alguma, pensa em pelo menos algumas que você já ouviu falar. Não tem problema não. Mesmo que você não tenha assistido, eu quero apenas o nome dessas séries de TV, novelas, o nome dos filmes, que pelo menos você conheça, tá? E agora, eu quero que você responda com números as seguintes perguntas, tá? Então, cada pergunta aí pede para você colocar um número. Quero que você responda aí com números em relação a em quantos desses filmes, séries, novelas, enfim, que você colocou aí, a protagonista é uma travesti. Você coloca aí 0, 1, 2, 3. Colocou? Em quantos dessas películas, né, desses recursos midiáticos, seja filme, novela, enfim, o protagonista é uma pessoa bissexual com deficiência? Assumidamente ali bissexual e é uma pessoa com deficiência que enfrenta aí os seus desafios. Colocou? E por último, em quantos desses filmes, séries, novelas, o protagonista ele é assumidamente gay? E assim, eu coloco uma ressalva aqui que é gay e não morre no final, ou por algum motivo ele tem uma vida muito boa, e eu não quero filme que também o protagonista perca o parceiro por uma traição, ou porque o outro morre, enfim. Eu quero um filme protagonista gay que seja feliz, final feliz. Em quantos desses aí você tem esse protagonista assumidamente gay que o final é feliz? Seja uma novela, um filme, uma série, quantos desses recursos que você percebe que tem essas pessoas como protagonistas? E aí, 0, 1, 2, 3... Bom, seguinte, é possível tirar uma série de fatores muito interessantes a partir dessa dinâmica que a gente acabou de fazer juntos. E assim, o objetivo dela é fazer você perceber o óbvio. As sociedades, elas se estruturam em torno da figura do homem heterossexual, branco, sem qualquer margem de erro nesses quesitos.
né? Então, se a gente for pensar em franquias de filmes que fizeram sucesso, sei lá, desde Harry Potter, Star Wars, Marvel, Vingadores, enfim, a gente tem sempre esses protagonistas bem padronizados. Então, é muito interessante perguntar aqui se a protagonista é uma travesti, porque de fato a gente tem pouquíssimos filmes aí com protagonista travesti, por exemplo. Pessoa com deficiência, um filme de sucesso, realmente também são poucos. Então, eu queria saber se, no subjetivo aqui dentro, na sua memória, esses filmes eles constam. É muito provável que você tenha colocado 0 em algumas das perguntas ali, ou 1, enfim. Se a gente for parar para pensar, a maioria dos filmes, séries, novelas, enfim, eles não contam com essa representatividade, né? E o que eu quero trazer aqui é que a falta de representatividade é uma consequência de uma normatividade que se entende atrás disso. Então, a falta de representatividade não é o mal, não é o monstro para a gente atacar. Pelo contrário, a falta de representatividade só está ali porque por trás das direções, das telas, do pano de fundo, que está todo ali o backstage, né, da criação de um filme, de uma novela, existem pessoas brancas, enfim, de elite ou algo do tipo, né? A gente já consegue imaginar. É muito difícil você ter uma pessoa com deficiência alcançando um patamar aí de diretor de cinema. Uma pessoa travesti alcançando ali uma roteirista, por exemplo. Entende? Se essas pessoas não fazem parte, não integram parte do cenário de fundo, claro que a consequência é que os filmes, as novelas, as coisas que a gente assiste, eles vão ter a representatividade aí da pessoa que está ali por trás, né? Mas eu quero que você entenda aqui, para a gente começar essa aula terapia, que isso é só uma consequência, não é exatamente a raiz do problema. A falta de representatividade nunca foi a raiz do problema. Mas eu quero que você pense também no seguinte: se existe essa minoria, né, são pessoas aí que são marginalizadas, se você viu a nossa outra aula terapia, você vai entender um pouquinho melhor o que são minorias sociais, mas eu vou trazer esse conceito aqui de novo para você entender. Se existe essa minoria, existe também uma hegemonia, né, que é uma amplitude, uma parte maior, não necessariamente em número, mas em poder, de direito, de recursos, enfim, que vai, de certa forma, ter um poder sobre a minoria. Então, a gente pode perceber aí que, geralmente, essa hegemonia são homens tidos como o que eu citei agorinha, né? Esse padrão norte-americano que a gente pode entender aí de homem branco, cisgênero, hétero e sem nenhuma deficiência, né? Então, para se existir uma minoria social, tem um grupo que detém os privilégios. E aí, geralmente, a gente entende justamente esse padrão, né? Ah, e o magro também, que eu esqueci de falar, né? Eu acho que protagonistas gordos aí também não se vê muito no cinema, e quando se vê são motivos de chacota ou de piadinha. É o gordo que é engraçado, né? Tanto que teve uma polêmica aí com aquela atriz Rebel Wilson, que fez um novo filme depois que ela emagreceu, né? Que ela justamente falou sobre isso, que ela era a gorda engraçada nos filmes. Ela havia cansado de estar dentro desse papel. Além da classe, claro, né? A gente não tem muitos atores, atrizes aí dentro de uma classe baixa, ou diretores de cinema, enfim, que vieram de uma família de classe baixa. É muito difícil você encontrar isso. Geralmente são pessoas que já estavam ali encaminhadas para aquele rumo, ou que detinham um certo privilégio dentro da família, enfim. E aí a gente vai falar já sobre privilégios e todo esse conceito, mas antes disso eu queria que você entendesse de vez o que são minorias sociais, né? E por que isso é tão importante? Por que geralmente a gente confunde? Por que geralmente a gente não entende esse termo e acha que, enfim, minoria social é a pessoa que está lá em situação de rua? Muito pelo contrário. Minorias sociais são pessoas que elas se encontram sem a garantia dos direitos básicos, né? Então, saúde, casamento, alimentação, aposentadoria, enfim, elas acabam se tornando aí vulneráveis a sofrer discriminação, a serem de fato marginalizadas, né? Quando algo está à margem, essa margem a gente não se preocupa, né? Está à margem mesmo, então deixa para lá. Então acaba sendo uma coisa que não é tão levada como importância assim, né? Acaba sendo discriminada. Então, só para deixar claro que minoria social a gente não está falando de um número menor, mas sim que dentro das relações de poder, das instituições que formam o sistema social, essas minorias elas acabam perdendo, elas acabam sendo utilizadas aí
de alguma forma em relação à questão do poder, né? E aí essa relação de poder ela se estabelece a partir da discriminação, da violência, do que é certo, do que é errado, do que você vai seguir de acordo com o que a hegemonia fala e de que você não vai seguir porque é errado de acordo com a hegemonia, né? E a partir disso a gente entende que minoria social basicamente se refere aí aos indivíduos que são excluídos por questões relativas à classe social, gênero, orientação sexual, origem étnica ou alguma deficiência, enfim, a gente pode considerar várias minorias sociais, tá? Por exemplo, o casting, né, o elenco de franquia da Marvel, a gente percebe aí que a maior parte das pessoas são pessoas brancas, né? A falta de representatividade ela é uma consequência da hegemonia, né, das relações de poder que se estabelecem antes de chegar na representatividade, o que não justifica aí uma pessoa negra dentro do filme, ou enfim, uma pessoa LGBT, eu acho que aqui nem tem, na verdade, e são pessoas hétero, né, são pessoas héteros, cisgêneros, etc., que não tem nenhuma representatividade ali dentro dessa questão. Ou seja, o que a gente pode entender com isso? Existe o privilégio, né? A partir de tudo isso a gente pode entender que tem ali um privilégio cerceando toda essa questão. Privilégio não é apenas aquilo que você ganha, sabe? Não é apenas aquilo que você, tipo, conquista, etc. A gente tem que repensar isso. Privilégio também é aquilo que você não sofre, que você não passa, que você jamais poderia pensar em passar. Então, por alguma característica sua, e aí volta na questão das relações sociais, das relações de poder, você tem aí um privilégio. Tudo bem que a gente não escolhe, muitas vezes, os nossos privilégios, né? Não tem como você escolher nascer com a pele negra, com a pele branca, enfim, para ter essa questão. O ponto que não é isso, tá? O ponto aqui é que, quando se existe um privilégio, existe alguém que não detém isso, né? Porque se existe alguém para ter um privilégio, existe alguém que não tem aquele privilégio que vai buscar ter. E aí eu te pergunto, né? Você é uma pessoa que tem a pele clara, branca, é de etnia branca? Você é homem? Você se identifica com um gênero que foi designado a você quando você nasceu, a partir da sua genitália? Você tem alguma deficiência? Enfim, tem vários privilégios que a gente pode pensar e que às vezes a gente, tipo assim, eu tenho isso aqui mesmo, então eu vou seguir minha rotina de boa e não vou olhar para isso aqui como se fosse um privilégio. Mas eu quero que você repense isso, porque só o fato de você ser homem, eu, por exemplo, sou homem, poxa, já é um privilégio danado, né? Eu nunca passei por o que uma mulher passa, nunca vou passar por o que uma mulher passa em relação à questão da misoginia, do patriarcado. É um privilégio que eu tenho, né? Então, o que eu estou fazendo em relação a essa questão desse privilégio? Eu estou tentando explicar para as pessoas que existe o privilégio e que elas precisam repensar isso. Então, o que você faz com o privilégio que você tem para o bem das pessoas que estão procurando ali uma equidade, entende? E aí, quando a gente fala da comunidade LGBTQIA+, a gente também está falando de uma comunidade, mas que também tem pessoas com privilégios. Então, ser LGBTQIA+, não te exime de ser, como eu coloquei aqui, gordofóbico, racista, misógino e por aí vai. Na verdade, a gente percebe que é muito pelo contrário. Pessoas LGBTQIA+, elas geralmente reproduzem muita misoginia, né, nos relacionamentos que elas se propõem, muita homofobia, muita lesbofobia, muita transfobia e tudo mais. Eu quero que você entenda o seguinte: você, por ser LGBTQIA+, se você for LGBTQIA+, além de você poder ser LGBT-fóbico, você também pode falar e agir de maneira a reproduzir o estigma de outras minorias sociais. Então, não é que você seja LGBTQIA+, que você vai ter aí um passe, uma carteirinha assim, tipo, eu não sou preconceituoso, eu não sou racista. Não, é porque você faz parte de uma minoria que as outras não existem, né? E aí eu queria que você pensasse, como que você entende hoje as suas falas, seus preconceitos em relação a pessoas de outras marginalizações. Então, como que é a sua atitude em relação a mulheres, pessoas negras, pessoas com deficiência, indígenas, pessoas gordas. Tudo isso são questões que a gente tem que repensar para não verificar se a gente não está reproduzindo isso de alguma forma, porque é muito comum que a gente reproduza. Afinal, a gente vive numa sociedade que, de forma estrutural e automatizada, reproduz tudo isso. Então é muito difícil você encontrar uma pessoa que não reproduz alguma fala problemática em relação a essas questões de minorias sociais.
Mas o que tem problema é que a partir disso você está tomando conhecimento, você pode tentar mudar. O problema é que se você não muda, aí realmente você está fazendo uma escolha, né, por consciência própria. Sai do automático e vira de fato uma escolha de você não querer falar o nome da pessoa, como ela se identifica, enfim, não ser adepto a uma linguagem mais inclusiva para as pessoas que não se identificam com o gênero que foi construído pela sociedade, etc. Olha só, a questão não é nem isso, tá? Ela recai sobre isso, né, mas não é só isso. Mas sim, que o fato de que pessoas LGBTQIA+, além de reproduzirem a própria LGBTfobia, elas fazem isso por conta de um fator muito importante na forma como a gente se entende e na forma como a gente significa o que é ser LGBTQIA+, para nós mesmos, que é aí o danado do estresse de minorias. Então o que eu estou te trazendo? Só resumindo. Além da gente reproduzir essas questões por automatização, né, por uma questão que foi estrutural, a gente também faz isso muitas vezes pela questão do estresse de minorias, ou seja, a gente reproduz falas, misoginias, LGBTfobia, porque nós nos entendemos como minoria também. E eu vou te explicar isso agora em detalhes, tá? Antes disso, o que você precisa saber sobre o estresse de minorias? Ele foi pensado especificamente para a população LGBTQIA+. Ele fala de angústia, sofrimento que apenas nós vivemos, tá? Questões que lá, sair do armário, por exemplo, é uma questão que só a gente vivencia, né? Não tem como outras pessoas vivenciarem essa questão de sair do armário em relação à sexualidade, né? Essa expectativa de rejeição quando a pessoa souber que você é gay, por exemplo, a gente passa por isso. Outras pessoas talvez não, né? Esperar receber preconceito, discriminação, caso alguém saiba. É um estresse. Poxa, pensa, você tá ali na relação, sei lá, com uma pessoa, um par amoroso, e aí você vai conhecer a família, você já tipo, fica pensando, caramba, será que vão gostar de mim? Será que vou ser discriminado? Né? Ou então, se ninguém sabe que você é LGBTQIA+, você fica pensando, tipo, caraca, vou receber preconceito, vou ser julgado, vou ser rejeitado se alguém souber, né? E por último, até a gente tem que se esconder, muitas vezes esconder quem nós somos, né? Ocultar a identidade que faz parte da gente, mas que a gente aprende a esconder, infelizmente. Poxa, ninguém mais precisa ficar ocultando a identidade para passar de alguma questão, né? Para passar ali um menor preconceito ou passar batido uma questão de discriminação. Não tem como, né? Sei lá, vou dar um exemplo de pessoa negra, por exemplo. Faz parte de uma minoria social. Mas não tem como você esconder sua pele de alguma forma, né? Não tem como. Então só pessoas LGBTQIA+, sabem o que é ocultar a identidade, como isso é chato, como isso cansa na gente. E aí vem a questão do estresse de minorias. Né? Por que acontece tudo isso? Porque a gente acaba passando por esses eventos estressores muito específicos que nos geram essas dores. Mas olha só, pensa comigo, acompanha o raciocínio. Toda pessoa passa por eventos ambientais. Toda pessoa está inserida em um ambiente e esse ambiente vai promover eventos aí e a pessoa também vai promover eventos dentro do ambiente, né? Uma interação aí de mão dupla. Dentro disso, a gente tem os ambientes que vão criar esses estressores, mas a gente vai chamar estressores gerais, tá? E aí eu dei até exemplos na última aula terapia que eu fiz, em relação à questão de pessoas LGBTQIA+, podem ter uma vida plena, de estressores gerais como boleto para pagar, pessoa que fica te ligando o dia inteiro, fazendo telemarketing, né? Às vezes a gente atende, não é nada, o telefone tá mudo. Olha que estresse, né? Enfim, tô falando coisa pequenininha, mas até estressores gerais como a morte de um parente, uma pandemia que veio e abalou todo mundo e tudo mais. Tudo isso são estressores gerais que todo mundo passa de uma forma ou de outra, tá? Mas, quando a gente é LGBTQIA+, a gente passa por estressores específicos. E aí, esses estressores estão divididos em dois, para você entender direitinho, tá? Primeiro, a gente recebe o status de minoria, ou seja, a sociedade, pelas relações de poder, como eu havia falado anteriormente, estabelece que você, por ser LGBTQIA+, vai ser minoria social, porque a gente já definiu aqui um padrão de que o padrão é hétero.
Então você chegou atrasado, o padrão já foi definido há muito tempo, então você que se vire. Mais ou menos isso. A partir disso, a gente acaba sofrendo com estressores que vêm de fora, tá? A gente fala aí estressores distais, que vêm de fora. Ou seja, é a violência, a discriminação, né? E aí violência e discriminação a gente pode colocar em âmbitos de macro e micro, né? Seja microagressões, piadinhas, coisinhas pequenas que vão nos afetando diariamente, ou macro no sentido de realmente uma violência, uma agressão física, um assassinato, né, uma questão de fato que pese na vida de forma física ou psicológica da pessoa. Isso tudo a gente sofre, tá? Que vem de fora para dentro. Outra questão, outro âmbito aí do estresse de minorias, quando a gente é LGBTQIA+, é quando a gente se entende como minoria, que é sempre, não tem como você não se entender como minoria recebendo o status de minoria, né? Mais ou menos uma depende da outra. Então se você nasce numa sociedade, beleza, pegou ali o Joãozinho, nasceu numa sociedade extremamente LGBT-fóbica, ele vai se entender como minoria, né? Porque todo mundo fala que ele é errado, todo mundo discrimina e tudo mais, então ele para e pensa, poxa, caramba, né? Eu sou LGBT, nossa, que coisa ruim. E aí vem essa questão, a gente sofre com estresses que vêm de dentro. São estresses internalizados, são coisas que dentro da gente já estão formigando muito antes de uma violência acontecer. Que são a LGBTfobia internalizada, que é exatamente essa negação da sexualidade ou da identidade de gênero. Então uma pessoa, por exemplo, uma pessoa trans que ela não considera exatamente que ela é uma mulher de verdade, entre aspas, né, porque não existe mulher de verdade, mas existe mulher que se aproxima do padrão cisgênero. Então, por não ser cis, ela não considera que ela é mulher de fato, não pode exercer esse gênero feminino que ela se identifica. E aí ela acaba sofrendo por conta disso, porque é uma transfobia internalizada, né? As pessoas, enfim, agridem ela e ela, tipo, pede desculpa. Tá certo mesmo, de fato, eu não sou uma mulher de verdade. Olha aí, é uma transfobia internalizada. Ou até mesmo quando a gente vai falar de terapias de conversão, né? A pessoa, ela tá lá, ela não quer ser mais, sei lá, lésbica. A mulher lésbica não quer mais ser lésbica, ela não gosta disso, ela quer ser hétero. Ela vai lá na terapia de conversão. Isso é uma LGBTfobia internalizada, é uma lesbofobia internalizada, né? Ela reproduz um preconceito que vem de fora, mas agora que está vindo de dentro, né? A expectativa de rejeição foi o que eu falei agorinha, né? Essa questão da gente estar sempre com o pé atrás em relação a se vão gostar ou não da gente, se vão de fato nos aprovar ou não. E a maior parte das vezes é o não que vence. Então muitas vezes a gente sofre com ansiedade, com picos de depressão, porque a gente se depara com momentos em que essa rejeição ela é confirmada. E seja numa discriminação, seja num momento que fazem uma piadinha, alguma homofobia, alguma discriminação de fato ali relacionada à orientação da pessoa, a gente acaba internalizando ainda mais. Tipo, nossa, realmente, né, vão me rejeitar se eu for em tal lugar, ou não vão gostar de mim se eu falar isso. E aí vem a ocultação da identidade. Para evitar a gente receber essa rejeição, para evitar um pouquinho esse sentimento de preconceito e discriminação, muitas pessoas acabam ocultando a identidade delas. Muitas pessoas acabam se passando pelo hétero, né, pelo padrão que a gente pode dizer assim, mas que é aquele hétero que está casado, tem filhos, já viveu uma família inteira, só que ele não está feliz, porque ele sabe lá no fundo que o que ele gosta mesmo é do gênero masculino, enfim, uma pessoa ali de um gênero diferente, tudo mais, tá? Então, tudo isso são questões que a gente passa dentro do modelo de estresse de minorias. Tá? Então, para você entender que o estresse de minorias, ele acaba sendo um fator crucial para a gente se entender e também entender como que a violência funciona dentro do contexto social. E aí, a partir disso, a gente acaba sendo comparado, né, com quem não é LGBTQIA+, e quando a gente é comparado por essa questão, a gente percebe que pessoas LGBTQIA+, têm mais transtorno de ansiedade, depressão, a gente tem mais tendência a abusar de substâncias, sabe? Tipo, no impulso, assim, beber muito álcool ou fumar substâncias acabando ficando viciado, enfim, ou usar ali uma substância que você não conhece, simplesmente para você tentar se livrar de uma dor, um alívio que você sente ali por causa do estresse de minorias.
Além disso, a gente também tem expectativa de vida menor, principalmente pessoas trans, e eu acho que o principal aqui que são levadas a tirarem a própria vida, né? Eu nunca vi nenhuma pessoa heterossexual ficar chateada e deprimida porque ela é heterossexual, sabe? Então acaba que a gente tem mais essa tendência a cometer suicídio. E somos mais assassinados por discriminação, né? Então a gente não vê aí um crime de ódio porque a pessoa era cisgênero. Tipo assim, você se identifica como homem? Não, então eu vou te matar, porque não é possível. Você tem um pau e está se identificando como homem, isso está errado. O contrário acontece, né? Você se identifica como mulher, você é travesti, o que tem a ver isso? Não, isso aqui está errado. A pessoa vai lá e mata a pessoa porque ela foge de um espectro aí do padrão do que a gente se entende como normal, o que a sociedade normaliza, tá? Isso que é muito sério e responde um pouquinho da pergunta que a gente fez lá no início do vídeo de hoje, que é, será que a gente adoece mais? Né? Eu nem fiz essa pergunta de será, mas sim eu já coloquei o porquê que a gente adoece mais. Você tá vendo aqui que existe uma base por trás desse porquê. A gente adoece mais, é um fato, né? E eu tô só trazendo para você o porquê. Aí você já entendeu que existe a questão do estresse de minorias, existe a questão do privilégio. Mostrei lá a foto do pessoal lá da Marvel, né? Todo mundo ali branco, hétero e tudo mais. Não tem representatividade. Então a gente acaba não conseguindo se identificar com o que a gente vive do nosso dia a dia, porque a gente está rodeado de pessoas que nos falam que ser quem nós somos é errado, algo do tipo. E aí a gente acaba desenvolvendo internalizações desses estigmas, como eu mostrei para você agora no estresse de minorias. Mas olha só, eu queria que você parasse um pouquinho e pensasse em relação a tudo isso que a gente está vendo agora. Seguinte, o quanto desse sofrimento que você já passou, passa, enfim, até hoje, está relacionado com o estresse de minorias, agora que você já conhece esse termo. Pensa aí um pouquinho, quantas vezes você não sofreu alguma discriminação, ou achou que era errado ser você mesmo, por conta da questão LGBTQIA+, mas hoje você sabe que é, estresse de minorias, né? Seja quando você precisou esconder quem era, negar sua sexualidade, quando você esperava ser rejeitado em relação a algum contexto, né? Ou até quando te falaram mensagens que na hora você ficou duvidando assim, será que isso aqui foi violento mesmo ou será que essa pessoa estava só zoando? Isso aqui configura a microagressão, né? Aquela mensagem que tem um cunho de piada, um cunho bem leve, mas que na verdade, se você for parar para pensar, todos os dias você recebendo aquilo ali acaba com você, né? Porque você nunca sabe se é uma piadinha mesmo ou se é uma coisa com fundo de verdade. E como a gente já tem a expectativa de rejeição, a gente vai sempre achar que sim, foi algo pessoal e a pessoa está falando de fato algo para nos magoar, né? Pensa só, o mais importante que eu quero trazer hoje na aula terapia para você refletir é que muitas vezes a gente acaba associando esse sofrimento a nós mesmos. Então, quantas vezes você achou que você era o erro, né? E que você não deveria ser assim, que você era responsável por decepcionar as pessoas, que você nasceu num corpo errado, né? Que você nasceu de forma diferente, enfim, quantas vezes isso não aconteceu, né? Basicamente isso aqui faz parte de um estresse que só a gente passa, infelizmente. Vendo disso, eu quero que você comece a pensar em formas de começar a ressignificar um pouquinho essas memórias lá atrás, de quando você achou que era você o erro. Porque hoje você está entendendo aqui comigo que não é você, né? Não acaba não sendo você, mas sim a sociedade, o contexto em que você vive e tudo mais. Eu quero deixar de aprendizado para você hoje o seguinte: o erro, ele nunca foi seu. A responsabilidade de cumprir essa expectativa dos outros e de ser esse padrão aqui, ela não é sua. É difícil a gente entender isso, mas entenda o que você conseguir entender. Não é que você seja LGBTQIA+, que você tem a obrigação de compensar as coisas, sabe? Já vi muita gente tentando fazer isso, compensar, ser uma pessoa boa, uma pessoa excelente, simpática e tudo mais, para tentar agradar os outros, né? Como se fosse um erro ser assim. Não é isso. Você não precisa ser o bom menino, a boa menina, e nem a pessoa que se assume não binária e depois se cobra, depois sem parar para mostrar à família que não é um erro, sabe? Não precisa ser a pessoa que faz tudo pela família e pelos outros porque você não se identifica com o gênero que eles te impuseram também. Aqui é muito fácil eu falar, eu entendo. Difícil é praticar, né? Mas eu parto do princípio de que
Uma vez que você está entrando em contato com isso e tendo a consciência, já é um mecanismo aí para a gente começar a mudar, é o primeiro passo, né? Essa holoterapia que não vai resolver a tua vida, mas pelo menos vai te dar um insight, aí vai te dar questionamentos para que você leve isso para frente, tá? E por favor, numa terapia com uma pessoa bem acolhedora aí, que saiba tratar questões de gênero, questões LGBTQIA+. A gente passa pelo estresse de minorias, não porque isso seja algo da gente, sabe? A gente nasce com isso. Não, não é algo intrínseco da gente. Mas porque a gente nasce em uma sociedade em que a LGBTfobia é uma característica nata, né? É uma característica ali que nasce, de certa forma, nasceu com uma sociedade, né? Vamos dizer assim. Apesar de saber que a LGBTfobia não nasceu com uma sociedade de fato, mas a gente sabe que o Brasil, por exemplo, ele acabou nascendo aí junto da LGBTfobia, quando veio a colonização e tudo mais, tá? Eu quero que você entenda isso, não é você o erro, é muito difícil acabar internalizando essa ideia, mas eu parto do pressuposto do que dá certo, sim, que você vai conseguir, mas você precisa tentar compreender que a sociedade que a gente nasce, ela acaba nos matando, nos discriminando, nos violentando, que não necessariamente é uma coisa que você nasceu com isso, não é que o erro seja você, entendeu? Pra gente resumir então o que a gente aprendeu hoje, olha só. Primeiro, minorias sociais não condizem com o número, mas como essas pessoas elas são segregadas, né, apartadas ali de alguma forma na socialização e elas perdem os direitos ou capacidades básicas. E aí eu citei lá a questão de saúde, aposentadoria, casamento, enfim, tá? Direitos básicos que as pessoas perdem por alguma característica que elas não necessariamente escolheram. É preciso reconhecer os seus privilégios e atuar juntamente a eles, não contra, tá? Então, pense bem como que você tem privilégios, mesmo que você seja da comunidade LGBT, mesmo que você seja uma pessoa que faz parte de outras margens, né? É muito capaz que você tenha um ou outro privilégio. E aí é interessante você unir tudo isso e não separar, tá? Em relação à questão do estresse de minorias, acho que é importante a gente entender que, além dessas questões de estresses cotidianos, discriminação, etc., a gente enfrenta dificuldades específicas que agravam esse sofrimento, né? A gente internaliza muita coisa, a gente acaba colocando não só o que vem de fora para dentro, mas também o que vem de dentro para fora em pauta. E é importante também pensar em como a gente é afetado por isso, ao invés de que isso seja algo nosso, né? Então, como que eu sou afetado pela LGBTfobia, ao invés de falar que eu sou intrinsecamente LGBTfóbico, né? Ou como que eu sou afetado pelo estresse de minorias, ao invés de falar que eu, por ser LGBT, já vê aí o pacote completo com o estresse de minorias. É sempre bom pensar que a gente nasce numa sociedade que esse contexto social forma o que é certo, o que é errado. Lembra que eu falei isso lá no início? A partir desse entendimento do que é certo, do que é errado, lá da hegemonia, né, que eu citei, as pessoas elas vão ser afetadas, infelizmente, vão ser afetadas. E nós somos um desses grupos que são afetados. Mas em nenhum momento a gente pode deixar que isso perpasse o entendimento de que isso é nosso, né? Não está relacionado com nós, está relacionado com o modo com que tudo é organizado, tá? Bom, eu espero que você tenha gostado da aula terapia de hoje. Agradeço esse momentinho que você ficou junto comigo e eu peço para que você depois continue, né? Siga aí nas redes sociais, no Instagram é Wesley Oliveira, tem um podcast que a segunda temporada tá maravilhosa, a gente vai falar aí só sobre questões LGBTQIA+, tá disponível aí no Spotify, no Google Podcasts e em outras plataformas também, o nome é Contextualize-se. E no YouTube, além dessa aula terapia, tem outros, também tem palestras e também tem alguns podcasts em áudio e vídeo, para que você tenha uma facilidade aí maior para conseguir ouvir os podcasts, caso você não tenha Spotify ou Google Podcasts, enfim, tá? Eu agradeço você novamente, espero que você tenha entendido e que a gente possa se ver aí numa próxima. Tchau, tchau!